O relato do filho que foi para o umbral porque abandonou a mãe idosa na rua. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. O nome dele era Henrique Matos, 42 anos, executivo de uma empresa de logística, morador de um bom apartamento na zona oeste de São Paulo. Ganhava bem, vivia cercado de conforto e gostava de dizer que era um homem prático. Sua mãe, Dona Lourdes, era uma senhora de 78 anos. Viúva, coração fraco, olhar sereno. Criar Henrique com sacrifício, lavando roupas, cuidando de casas alheias, adiando a própria vida para garantir a dele. Durante anos, Henrique sustentou a mãe com alguma dignidade. Ela morava num quartinho nos fundos do prédio onde ele vivia, silenciosa, discreta. Mas um dia, ela começou a dar sinais de esquecimento. Derrubava coisas, confundia datas, esquecia o próprio nome. Henrique começou a vê-la como um incômodo, como um peso. E então, fez o que nenhum filho deveria fazer. Colocou a mãe no carro e a deixou numa rua qualquer, em frente a uma igreja, com uma sacola de roupas, 2 pães e uma garrafa d'água. Alguém vai te ajudar, disse, evitando olhar nos olhos da mãe. Dona Lourdes ainda tentou segui-lo, mas ele arrancou o carro e não olhou para trás. Dona Lourdes foi encontrada dias depois por voluntários. Morreu uma semana depois, em um abrigo público, silenciosa e sem identificar a si mesma. Henrique nunca mais falou sobre ela. Dizia aos amigos que ela estava em uma casa de repouso no interior. 2 anos depois, sofreu um infarto fulminante numa esteira de academia. Caído no chão, com os fones de ouvido ainda tocando música eletrônica, morreu antes que qualquer socorro chegasse. Mas sua morte foi apenas o começo. Acordou num lugar escuro, úmido e sem tempo. Ao redor, muros altos cobertos de musgo, chão de barro espesso e um céu eternamente nublado. O cheiro era de abandono. O ar, espesso como culpa. Henrique estava no umbral, mais precisamente, no Vale da Ingratidão Filial, uma zona de sofrimento espiritual reservada àqueles que feriram profundamente seus pais ou mães por egoísmo, descaso ou crueldade velada. Caminhou sem direção, chamando por alguém, mas o que ouvia em resposta era apenas: "Você lembra do que fez?" As vozes vinham de sombras que o observavam entre as frestas dos muros. Rostos deformados pela dor moral. Espíritos de outros que, como ele, haviam rejeitado os próprios genitores. Foi conduzido até uma rua longa e estreita, cheia de portas, como um vilarejo abandonado. Um guia espiritual de semblante firme lhe disse: "Esta é a rua do esquecimento. Aqui vivem os ecos dos que foram deixados para trás. Cada porta guarda uma memória. Você viverá o que ela viveu, minuto por minuto." Henrique tentou protestar, mas era tarde. A primeira porta se abriu sozinha. Do outro lado, viu Dona Lourdes, sentada em uma calçada, tremendo de frio, olhando para os lados com expressão perdida. Ninguém parava. Ninguém ajudava. Ela falava sozinha. "O Henrique já vem." Ele disse que ia voltar. Henrique tentou atravessar a porta para segurá-la. Não conseguiu. Era apenas observador. E enquanto ela sofria, ele sentia tudo o que ela sentiu: a solidão, o medo, a confusão, a dor física e a angústia mental. Como se estivesse vivendo 2 corpos ao mesmo tempo. Foram 12 portas. 12 momentos da semana final de vida de sua mãe. 12 cenas de miséria e abandono. Ao fim da última porta, ele caiu ajoelhado, gritando: "Eu não sabia que doía tanto. Eu não sabia." E uma voz respondeu do alto: "Você sabia. Só escolheu não sentir."
Henrique foi levado a um campo vasto, onde mulheres idosas caminhavam sozinhas entre flores secas e bancos partidos. Algumas carregavam bonecas. Outras conversavam com o vento. São mães esquecidas, disse um espírito feminino ao lado dele. Algumas ainda confundem seus filhos com passarinhos. Outras acham que estão em festas de aniversário que nunca aconteceram. Henrique andou entre elas. Cada uma olhava como se ele fosse seu filho. Você voltou? Dizia uma. Hoje tem bolo? Perguntava a outra. Henrique não aguentou. Chorou tanto que o campo escureceu por horas. Num templo ruído, foi colocado diante de um altar onde repousava um relógio de areia invertido. A areia subia, desafiando a lógica. Cada grão é uma lembrança que sua mãe teve de você, explicou um ancião espiritual. E cada grão que sobe é uma que ela perdeu, na confusão mental que você se recusou a enfrentar. Henrique viu a areia subir. Item sua primeira palavra. Item o dia em que ela lavou sua roupa com sabão de pedra. Item o dia em que ele teve febre e ela passou a noite acordada. Subiam e sumiam. Você não foi punido por largá-la na rua, Henrique, disse o ancião. Você está aqui porque desprezou o amor que te construiu. Após meses, ou anos, o tempo é outro ali. Henrique começou a mudar. Passou a cuidar das mães esquecidas, a ouvi-las, a ajudá-las a recordar pequenos pedaços de si mesmas. Limpava o campo, consertava bancos, contava histórias. Começou a orar, não por si, mas por elas. Certa manhã, encontrou uma senhora sentada, muito parecida com Dona Lourdes. Ao se aproximar, ela disse: Você demorou, meu filho. Henrique caiu de joelhos. Era ela, mas estava diferente, serenada, iluminada. Mãe, você me perdoa? Eu já te perdoei quando me deixou. Mas você só ia entender quando sentisse. E agora, você sente. Ela tocou seu rosto, e o umbral inteiro pareceu respirar. Depois daquele encontro, Henrique foi transferido para uma zona de transição, uma espécie de abrigo entre o sofrimento e a regeneração. Trabalha ali até hoje, ajudando a receber espíritos de filhos ingratos, explicando com calma o que ele próprio aprendeu com dor. Escreveu uma carta, entregue a um médium em uma sessão de desobsessão. Era dirigida aos filhos que pensavam em abandonar seus pais. Você pode trocar de casa, de roupa, de nome, mas você nunca poderá trocar de mãe. E o que fizer com ela, um dia, fará consigo mesmo. Henrique ainda não reencarnou. Ainda se purifica. Mas hoje, quando alguém visita um asilo e segura a mão de uma idosa esquecida, há uma brisa suave que passa pelo ambiente. E em algum ponto do plano espiritual, na antiga rua do esquecimento, uma flor brota pela primeira vez. Porque todo amor negado pode virar dor, mas toda dor sentida pode virar redenção. E nenhum filho está perdido, se quiser verdadeiramente voltar. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.